Oi, gente, tudo bem? Ontem o IBGE divulgou dados sobre a pesquisa nacional de amostra por domicílios referente a 2018 e mostrou que a desigualdade no Brasil só aumenta. Há 17 trimestres consecutivos, a desigualdade no Brasil aumenta. Esse é o tema da conversa do PH de hoje. Roda aí a vinheta. Pois é, pessoal. Os dados divulgados ontem, quarta-feira, da PNAD contínua pelo IBGE, revelaram que 10% dos brasileiros abocanham 40% de todo o rendimento do país. Mais que isso, revelaram ainda que os 1% mais ricos do país aumentaram em 8% os seus rendimentos mensais, enquanto os 5% mais pobres do país ficaram 3% mais pobres, ou seja, reduziram em 3% os seus rendimentos mensais. Isso tem um lastro muito grande de ampliação das desigualdades do nosso país. Ou seja, o próprio IBGE classifica o Brasil como um dos 10 países mais desiguais do planeta. E há 17 semestres ou 17 trimestres, melhor dizendo, consecutivos, a desigualdade no Brasil aumenta. Não há, portanto, num horizonte de curto prazo, solução plausível para isso. Eu fiquei ainda muito preocupado com um outro dado que eu venho alertando direto aqui no canal, que a reforma da Previdência só vai ampliar as desigualdades. Isso eu venho insistindo praticamente semanalmente aqui no canal. O IBGE divulgou ontem, nesse mesmo dado da PNAD contínua de 2018, referente ao último trimestre de 2018, que 20% da composição dos rendimentos familiares das famílias brasileiras são derivados de aposentadorias e pensões. E eu venho dizendo aqui que a síntese da atual reforma da Previdência, basicamente, é a seguinte: ela dificulta o acesso à aposentadoria e ela reduz o benefício, o valor da aposentadoria. Dificulta o acesso por quê? Porque agora não basta mais a idade mínima, e a idade mínima até acabou. É necessário um tempo mínimo de contribuição de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. Sendo que os dados do DIEESE já apontaram que, na média, o brasileiro consegue ter 5 meses por ano de carteira assinada. E aí ele teria muita dificuldade de cumprir esse tempo mínimo de contribuição. Então, por esse aspecto, a reforma da Previdência vai dificultar o acesso ao benefício. Reduzir o benefício por quê? Porque antes, para o cálculo do benefício, se pegava 80% dos maiores rendimentos e se fazia a média. Agora terá que se fazer a média em 100% de todos os rendimentos ao longo desses 15 ou 20 anos de contribuição. E isso vai reduzir o valor do benefício. Pois bem, se 20%, de acordo com o IBGE, da composição das rendas familiares brasileiras deriva das aposentadorias e pensões, e se mesmo assim as desigualdades no país só aumentam, o que dirá quando essa reforma da Previdência for de fato implantada? Em que as pessoas terão mais dificuldade para se aposentar e irão se aposentar com um valor menor. As desigualdades vão aumentar ainda mais. Ou seja, todo o cenário brasileiro está montado para que um pequeno grupo, uma elite dominante, consiga cada vez mais aumentar os seus rendimentos, independentemente de uma grande massa de miseráveis que está se formando no nosso país. Basicamente, as elites dominantes, elas dominam o poder político. Você observa que a grande maioria dos políticos tem inclusive uma tradição familiar de domínio, é avô passando para o filho, que passa para o neto, o domínio do poder político. Tem o domínio do judiciário e nenhuma reforma que passe pela Câmara dos Deputados vai atender ao interesse da grande massa populacional brasileira. Na verdade, o que nós estamos observando é cada vez mais uma consolidação, uma cristalização desse domínio político e desse domínio no judiciário, dessa elite burguesa,
que está cada vez mais massacrando uma grande massa, um grande contingente de miseráveis que só aumenta nesse país. Haja visto os enormes indicadores e números de desempregados, de desalentados e de pessoas na informalidade. Assim, me parece que o domínio do capital imperial, notadamente dos Estados Unidos, sobre o Brasil, está cada vez se agigantando. Na medida em que, se você analisar de todo o orçamento da União, e isso também eu já falei aqui no canal, de todo o orçamento anual da União, 43% é destinado a pagamentos de juros, rolagem da dívida ou amortização da dívida pública. Em linhas gerais, para que as pessoas possam entender, o governo, quando não tem recurso, porque gasta mal, é perdulário, ele lança títulos da dívida pública no mercado financeiro, a juros altíssimos. E aí os bancos se tornam os principais clientes desses títulos, comprando títulos, papéis do governo e emprestando dinheiro ao governo, que se compromete em pagar esse dinheiro com juros altíssimos. Então, 43% de tudo que o Brasil tem no seu orçamento anual é destinado ao pagamento de juros dessa dívida. Quem fala em se fazer uma auditoria dessa dívida é caçado impiedosamente pelo sistema bancário brasileiro. Nenhum político sobrevive, pode ser presidente da República, se ele defender a auditoria da dívida pública brasileira, para saber realmente o que é que está se pagando, a quem se está pagando. Pois bem, nesse cenário, quando o governo se vê numa situação de ter que pegar 43% do seu orçamento anual e destinar aos bancos, sobra quase nada para investimentos. E aí qual é a solução? Se o governo falar em auditoria da dívida pública, os bancos, como detêm o poder político também, terminam caçando esse presidente, e aí só sobra uma alternativa. Como não pode mais aumentar imposto, porque a carga tributária nossa é uma das maiores do mundo, a alternativa que sobra é ajuste fiscal, é corte no social. Então, na verdade, o que nós estamos verificando da reforma da Previdência, a reforma fiscal que vem, é tão somente um ajuste para sacrificar mais ainda a população, retirando direitos historicamente conseguidos, para poder sobrar o saldo para o pagamento da dívida pública. A própria Seguridade Social começou a ser desmontada no governo Fernando Henrique Cardoso, quando ele aprovou a DRU, que desvinculava o orçamento da Seguridade Social para fazer superávit primário e justificar o pagamento da dívida aos banqueiros. Se você observar, os 4 maiores bancos do Brasil tiveram lucro recorde no ano passado. E boa parte desse lucro vem exatamente dos juros que o banco recebe da dívida que o governo tem com eles. Então nós estamos numa situação que nós temos uma elite política que coincide com uma elite econômica. Nós temos uma elite no judiciário que coincide com uma elite econômica e que, para manter o seu status quo de elite, não vacila na hora de aprovar as reformas, mesmo que essas reformas retirem direitos sociais historicamente conseguidos. É importante que se diga uma coisa: o Brasil não vai mudar o seu perfil enquanto não atacar de uma maneira decisiva o problema das desigualdades. Não é com pacote anticrime, endurecendo leis, endurecendo penas, dando às pessoas posse e porte de arma, que vai se resolver o problema da violência no Brasil. Vai se resolver o problema da violência, da corrupção e tantos outros, na medida em que nós tivermos um planejamento que dê à população condições dignas de educação de qualidade, para que ela possa desenvolver-se ao longo dos anos de estudo e oferir melhores possibilidades de emprego. Se isso não acontecer, nós estaremos vivenciando esse ciclo
eternamente perpetuando esse ciclo de desigualdades que culmina com violência, que culmina com uma série de outros problemas no nosso país. Eu tive no final de semana fazendo uma reflexão que, na verdade, longe de ser uma análise de ciência política, é um olhar. Como diz um amigo meu, são olhares. Eu estou gravando esse vídeo num celular americano. Na minha casa existem eletrodomésticos americanos, eletrodomésticos japoneses, coreanos, alemães. Esses eletrodomésticos, esses bens de capital, nós adquirimos de empresas multinacionais que desenvolveram tecnologia nesses países e exportam tecnologia para outros países periféricos, como o Brasil. Em contrapartida, eu fiquei pensando, o que um americano, um alemão, um japonês consome de produto brasileiro? É café, é soja, é um pouco de trigo. Ou seja, nós estamos importando bens de capital de alto valor tecnológico agregado e estamos exportando bens de consumo de baixo valor agregado. Eu fico imaginando, para produzir um celular como esse, quantas pessoas tiveram que desenvolver lá nos Estados Unidos tecnologia. Quantas pessoas tiveram que trabalhar numa linha de montagem para produzir esse aparelhinho. Ou seja, esse aparelhinho gerou quantos empregos nos Estados Unidos. Entretanto, quando um americano vai consumir café brasileiro, nós sabemos que hoje o agronegócio está altamente mecanizado, altamente tecnológico, emprega muito pouco e é um dos fatores, inclusive, de destruição ambiental no nosso país e de concentração de capital. Já que a maior parte dos agropecuaristas, principalmente os que exportam commodities, ficam lá com a sua produção estocada no silo, aguardando o melhor momento de oscilação da bolsa no preço em dólar ou em euro para exportar os seus produtos. Ou seja, o Brasil, como um país capitalista periférico, mergulhou no ciclo do rentismo. Está, inclusive, levando nossa vida para o rentismo, na medida em que, no futuro, para que o brasileiro se aposente, é necessário, ou será necessário, que ele contribua para um fundo de capitalização ou um fundo de previdência. No presente, para que um brasileiro tenha educação de qualidade e saúde de qualidade, em algumas situações ele tem que já pagar o plano de saúde e já pagar a escola do filho e a faculdade do filho. Então, nós estamos sendo levados a um novo tipo de escravidão, a escravidão do rentismo, endossada pelo Estado brasileiro. Isso é muito grave e é necessário que a gente levante nossa voz contra essa situação de ataque ao social patrocinado pelos países capitalistas centrais, que não têm interesse no desenvolvimento tecnológico brasileiro. E aí, se você observar o governo que aí está, corta verba da educação básica, corta verba da educação superior, corta bolsa de iniciação em ciência e tecnologia, remove direitos trabalhistas, remove direitos sociais e previdenciários, ou seja, é um ataque à grande massa populacional brasileira, que precisa reagir, que precisa acordar, precisa voltar às ruas, mas voltar às ruas com os argumentos corretos, defendendo a causa correta, que é a causa de uma melhor distribuição de renda, melhor qualidade de vida para as pessoas e menos concentração de riqueza nesse país. É um país que não taxa grandes fortunas, é um país que não taxa lucro e dividendos de empresários, de grandes empresários inclusive, mas que taxa, sobretudo, a pseudo-classe média que nós temos e a classe baixa no consumo e na renda, de maneira implacável. E é exatamente essa taxação na classe média ou pseudo-classe média e na classe baixa sobre o consumo e a renda que faz o governo arrecadar com o nosso suor o bolo de dinheiro que vai ser repassado aos bancos para pagamento de juros
da dívida, amortização da dívida. E eu lembro, 43% do orçamento nacional é destinado aos bancos para pagamento da dívida. Isso é um absurdo que nós precisamos realmente levantar a voz contra. Então essa era a minha reflexão de hoje, um pouco pessimista por um lado, pelo cenário, o horizonte que se apresenta, mas também otimista, porque eu acredito que a população brasileira em algum momento irá às ruas, irá lutar pela causa certa e com os argumentos certos. Forte abraço a todos, até a próxima.